Vamos falar agora daquela obra que desabou no Jardim Guanabara. O Conselho Regional de Engenharia disse que a construção que era feita lá na loja não tinha a autorização do Conselho, né? O acompanhamento, inclusive. A estrutura desabou ontem, no fim da manhã, matando um dos pedreiros que trabalhavam na reforma. Ele que está sendo velado agora de manhã e vai ser enterrado hoje. O corpo do seu Augusto Gonçalves de Oliveira Neto, de 56 anos, está sendo velado nesta igreja evangélica no Jardim Guanabara. A dona Deusidete era a mulher do seu Augusto. Foram mais de 40 anos de casamento. A viúva contou que o seu Augusto estava fazendo planos com o dinheiro que iria receber pelo serviço. A intenção era trocar a bicicleta, companheira de todos os dias, que também ficou embaixo dos escombros. Aí a semana passada ele chegou lá, deu R$1.000 meu menino, guardou lá e falou assim: guardei meu filho, que a semana que vem eu vou pegar uma motinha pra mim ali de leilão, porque eu não aguento andar de bicicleta mais. Aí acontece um trem desse. O seu Augusto era pedreiro e morreu enquanto trabalhava na reforma desta loja de móveis no Jardim Guanabara. O galpão desabou no final da manhã de ontem. Quando os bombeiros e o SAMU chegaram, encontraram o seu Augusto debaixo dos escombros. As equipes tentaram por mais de 1 hora reanimar a vítima, que estava com parada cardíaca, mas o seu Augusto não resistiu. A polícia técnico-científica examinou o local do desabamento. O laudo que vai definir a causa do desmoronamento ainda não tem data para ficar pronto. Um dos peritos da polícia técnico-científica disse que o local continua isolado, não só pelo risco de novos desabamentos, mas porque a polícia pode ter que voltar aqui para fazer outros levantamentos. Um funcionário da obra que estava no galpão no momento do acidente disse que a reforma era do piso e do forro e que o seu Augusto estava assentando um porcelanato quando foi atingido. A dona Diva mora bem ao lado do galpão. Se assustou muito quando ouviu um barulho. Escutei aquele barulho, um barulhão feio mesmo, muito alto, né? E eu achei que fosse um avião que estava caindo em cima do telhado. Aí eu falei, vamos correr que está caindo um avião em cima do telhado. O Conselho Regional de Engenharia afirmou que a obra, que começou no mês passado, não tinha um responsável técnico, ou seja, um engenheiro que supervisionasse a estrutura. Vai garantir a segurança, qualidade, economia, né? Então o profissional, às vezes muitas pessoas falam assim, não, mas eu tenho um pedreiro, ele é ótimo. Beleza, o engenheiro precisa do profissional realmente para ajudar na execução, né? Mas nesse caso específico aqui, qual foi o prejuízo desse proprietário, fora a vida que foi levada? Para a família, a morte do seu Augusto poderia ter sido evitada. Que essa obra não estava autorizada. Ele tinha que estar vendo isso, porque eu perdi o meu pai. E ele que era o nosso alicerce lá, e agora ele não está aqui comigo mais. O dono da loja de imóveis estava no local durante o desabamento e disse que ainda está muito abalado para falar sobre o que aconteceu. Mas ele garantiu que está prestando assistência à família do pedreiro. Ludmila Rodrigues está no local, ao vivo, lá na porta da loja que desabou. Ela tem mais informações para a gente, para saber como é que fica a situação da loja, ô Ludmila. E a Defesa Civil também está fazendo aí um levantamento da situação das casas ao lado e tudo, né? Saber se a estrutura também delas foi comprometida. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, só fazendo um comentário aí sobre a entrevista hoje, né, com a dona Deusidete, a viúva do seu Augusto. E assim, uma outra coincidência muito triste, como ela disse, que ele fazia planos com o pagamento do trabalho aqui na obra, de trocar a bicicleta, passar a tirar carteira de moto, né, andar de moto. E que hoje, justamente hoje, na sexta-feira, ele ia receber outra parte do pagamento e já ia comprar a motinha e deixar na garagem lá até o dia que ele conseguisse a carteira. Justamente hoje ele iria pegar a moto no dia do sepultamento dele. Mas vamos falar sobre a situação, porque é um acidente que não abalou, né, não só a família do seu Augusto, mas também interferiu, mexeu na vida da vizinhança aqui também. Quem está do meu lado é o Robledo, da Defesa Civil, Robledo Mendonça, coordenador da Defesa Civil. E é o seguinte, a gente viu a entrevista da dona Diva, seu Robledo, que
Ela ouviu barulho, mas vocês também, ela se assustou muito, mas vocês também orientaram tanto a dona Diva quanto os moradores da casa aqui ao lado que saíssem, né, das residências. Corre o risco de acontecer o quê com essas casas vizinhas? Boa tarde. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiramente, a Defesa Civil quer deixar aqui a solidariedade à família do senhor Augusto. Ontem foi um dia muito difícil para nós, né? Nós que trabalhamos todos os dias para tentar evitar mortes. Então, quando a gente se depara com uma situação como a de ontem, a gente fica muito triste. Então é o seguinte, nossa preocupação no momento agora é com as edificações em volta da obra que desabou. Então nós seguimos aqui monitorando, né, o local, orientando as pessoas que moram em volta da edificação que desabou, para que evite ali frequentar ou pelo menos ficarem nesses locais até a demolição. Essas paredes aqui do galpão, elas têm um risco de desabar sobre essas casas? Qual é o perigo aqui? O risco existe, né? A estrutura está toda abalada, as paredes em volta estão abaladas devido ao desabamento. A notícia que a gente tem é que o proprietário já está contratando uma empresa especializada em demolição, vai nos apresentar aqui um responsável técnico para que faça essa demolição, né? Vamos verificar com a Polícia Técnico-Científica se já estão finalizados os trabalhos deles e assim que a Polícia Técnico-Científica finalizar o trabalho e não for mais visitar o local, a gente vai autorizar, diante da apresentação desse responsável técnico, a entrada da equipe de obras para a retirada desse material, desse entulho que ficou aí. Ok, então, Robledo Mendonça, coordenador da Defesa Civil, obrigada aqui pela participação no Jornal Anhanguera. E a gente continua acompanhando, viu, Luciano, porque tem essa casa aqui, como o pessoal mostrou, tem a casa da Dona Diva que é ali do lado e tem uma sala comercial que pertence à Dona Diva, mas que está alugada e que um pedaço de concreto caiu sobre o telhado, também danificando até móveis ali dentro daquela sala, que então a empresa permanece fechada também. Tá certo, Ludmila, obrigado. Qualquer coisa é só chamar a gente aqui novamente.